fatoração, isso aqui, vou botar logo a fatoração proporcional. G3 sobre 16 pi ao quadrado menos 11 mais 2/3 do número de freios. O número de freios seria o número de campos de matéria, certo? Por 430. Certo? Oi? Não, esse é aquele. É uma aula extra do outro curso. Então, observe aqui que esse valor aqui seria puro Young Mills. Isso aqui é Young Mills sem matéria. E isso aqui é a contribuição da matéria fermiônica. Então, o que a gente observa é que, se eu tiver só Young Mills, irremediavelmente a função beta é negativa, que é justamente o sinal da liberdade acentuada. Se eu tiver matéria, eu posso sempre, eu devo ter o número crítico de campos de matéria para manter a função beta negativa, eu teria que ter um número de flavors, né, menor do que 33 negros. Ou seja, se eu tiver menos do que 16 flavors, né, se o NF for ainda na negativa. Então, se eu tiver um número muito grande de campos de matéria fermiônica, aí a matéria fermiônica ela puxa a função beta para cima. Mas enquanto eu tiver dominação do Young Mills, o Young Mills ele dá uma constante de acoplamento, dá uma função beta negativa. Então, é aquela discussão que a gente já tinha feito. A função beta, né, ela vai ter essa característica aqui. Então, essa região aqui, que deu beta negativo, beta nulo, que é a constante de acoplamento zero, né, para beta igual a zero, é justamente um ponto ultravioleta estável. Porque se eu estou numa constante de acoplamento grande e começo a aumentar a energia, eu tenho que diminuir a constante de acoplamento, vou diminuir. Aumentando muito a energia, eu diminuo a constante de acoplamento. Então, constante de acoplamento muito pequena é típico de energia muito grande. Porque a função beta é negativa. Então, é crucial nas teorias com liberdade assintótica, né, a função beta ser negativa. Isso é sinal de liberdade assintótica. Então, é sinal de que a gente consegue ver isso daqui, né? DGPI. Se isso aqui é negativo, à medida que eu aumento a energia, eu diminuo a constante de acoplamento. Então, maior a energia, menor a constante de acoplamento. Então, a função beta negativa, ela te garante esse comportamento de liberdade assintótica. Então, no caso do Young Mills, eu tenho que ter controle. Claro, no caso da física de quartos, eu tenho 6 quartos. Né? Hoje em dia, no QCD, nós temos as 3 gerações, cada uma com 2 quartos. Então, na verdade, nós temos o U, o D, o C e o S. Então, nós temos P e D. Então, nós temos 6. Né? Então, nós estamos ainda dentro do regime em que a constante de acoplamento é negativa. Agora, se eu tivesse um número excessivo de quartos, aí a gente já começaria a puxar a constante de acoplamento para cima. Quando você bota mais grupos, se esse número de flavors tem mais liberdade? Mexe no número, eu não sei exatamente o valor. Podemos procurar. Se aumenta ou não sei. Acredito que deva ser. Faz sentido que ele diminua, né? Quanto maior, mais correções você inclua, você realmente deve ter um número de flavors baixo. Eu vou procurar ver os cálculos que tem da função beta da QCD, a ordens mais altas. Eu acho que já tem 3 ou 4 grupos até. Acho que tem uns Taravó, lá aquele curso que fizeram 4 grupos, parece. Então, é o caso do Young Mills. Young Mills, então, justamente por causal. Então, se a gente pegar Young Mills puro, nós estamos aqui. E aí a gente garante que, na teoria pura de Young Mills, ela realmente é assintoticamente livre. Eu vou dar um resultado interessante que tem aqui, que é o resultado da super Young Mills. Quando eu pego Young Mills com supersimetria, a supersimetria, ela permite uma coisa interessante. Ela permite nós calcularmos a função beta não perturbativamente, quer dizer, a gente tem um cálculo exato da função beta. Esse trabalho foi feito em 1983. Né? Então, se a gente pegar
Super Young Mills. Faz a conta, tá? Super Young Mills. N igual a uma supersimetria. Então existe um método, que é o chamado método, usando o cálculo de instantes, né? Esse método, então, vamos dizer assim, então vamos colocar aqui. A Super Young Mills, N igual a 1, ela apresenta um resultado notável. Em 83, Novikov, Schiffman, Einstein, Zaharov, a gente chama isso, ficou conhecido na literatura como Novikov, Schiffman, Einstein, Zaharov, né? Calcularam através do setor de inputs a função beta exata. Não perturbativo. Então, o resultado é esse aqui. Função beta. Novikov, Schiffman, Einstein, Zaharov, que é uma função N igual a 1. Superior a 2. Tem esse resultado aqui na negativa. Menos 3 sobre 8i. CA, já vamos ver. CA é o índice de Dicke. CA, nós já tínhamos visto o que é CA no nosso curso de ano G3. Sobre 1 menos CA. 16 no quadrado G2. Tá? Bem? Esse CA aqui é aquele que nós já conhecemos, é índice de Dicke da representação de junta do grupo de Lie. Aqui é esse índice de Dicke, é traço do produto de dois geradores. Isso aqui é o índice de Dicke, né? E esse de delta. Isso na representação disso. Eu tenho índice de Dicke para cada representação. Na representação de junta, nós chamamos de CA. É um valor. Para SUN, por exemplo, isso aqui vale N. No caso do SUN, o traço de GA de V na representação de junta é N delta V. Então, esse coeficiente que está marcando isso aqui é Young Mills puro também, sem matéria, tá? Então, é Super Young Mills puro, sem matéria. Então, esse resultado é bem interessante, porque ele não está me dando polinômios. Vocês estão observando? Isso aqui é uma série geométrica. Então, se eu expando isso aqui, eu vou ter 1 sobre 1 menos x, é 1 mais G2, depois eu vou ter menos G4, tem uma série, mais G4, mais G6, eu vou ter uma série em potências de G2, que vai multiplicar o G3. Então, eu tenho esse resultado, não perturbativo. Esse resultado foi um resultado muito forte do título 83. O artigo paper é esse aqui, é o Nuclear Physics.
Será que a gente consegue pegar ou pelo ano não? Não consegue, até ainda não pega. É 83B, 229, 1983. De repente vocês têm até o PDF dele, página 381. 381. Então, esse trabalho aqui foi o trabalho que mostrou também que nas teorias de Young-Mills supersimétricas persiste aqui uma função beta negativa. Então, liberdade assintótica está garantida também, né? Então, é fundamental a gente ter informação sobre a função beta. Você pode falar melhor o que são instantons? A instantons são configurações clássicas, são configurações não perturbativas clássicas, são soluções clássicas das teorias de Young-Mills, com a propriedade de que nesses instantons, se você calcular o valor da ação de Young-Mills por uma configuração de instantons, ela está finita. Isso significaria que você teria uma configuração de energia finita. Então, os instantons, porque a questão é que eles são estáveis. Então, quando você quantiza na teoria de Young-Mills, você pode quantizar as flutuações em torno do vácuo trivial, do zero, ou então você pode quantizar em torno de uma configuração que seja não trivial, mas que seja estável. Você pode flutuar em torno de uma configuração que não seja mínima de energia, ou que seja estável, flutuação quântica. E aí, esses instantons, na supersimetria, o setor de instantons é muito manipulável. E você consegue tirar informações não perturbativas através de chamados teoremas de não renormalização da supersimetria, usando o setor de instantons. Foi o que esse grupo fez. Então, eles usaram os instantons, eles desenvolveram um método de cálculo chamado Instanton Calculus, cálculo de instantons. Com o cálculo de instantons, eles conseguiram tirar uma série de resultados não perturbativos em teorias supersimétricas de Young-Mills. E aí, esse resultado foi bastante notado, porque foi a primeira vez que se consegue uma função beta a todas as ordens de forma não perturbativa. Esse resultado foi bem notado de 83. Eles depois continuaram essa linha de trabalho, desenvolveram mais à frente, publicaram várias coisas interessantes sobre aspectos não perturbativos da função beta. Bom, então eu só vou finalizando agora. Então, quer dizer, mostrando, né, é importante nós observarmos que a função beta, quer dizer, como o Dória falou, é do infinito que a gente vai tirar resultado físico, mas é justamente porque quando na teoria quântica de campos ela começa a apresentar problemas de infinitude, é o momento onde talvez eu tenha que intervir e fazer algum tipo de interpretação ou criar algum procedimento para aplicar aqueles resultados. Então, o cálculo, o setor de infinitos, né, das teorias quânticas de campo, as renormalizações das constantes de acoplamento, elas estão justamente mostrando que eu usando os infinitos que aparecem na renormalização das constantes de acoplamento, eu consigo compreender, consigo dar uma interpretação de constantes de acoplamento agora que variam com a escala de energia e não são mais fixas, não são parâmetros fixos, mas são parâmetros que dependem da energia. Bom, aí tem um resultado bastante interessante que a gente pode chamar a atenção também, que é o seguinte: se nós olharmos o caso da QED, quando nós tiramos ali, a constante de acoplamento, mas só para fazer um comentáriozinho aqui, no caso da QED, a gente chegou a isso aqui. Observe uma coisa interessante. Opa, tudo bem? Estou acabando a aula da QED hoje, tá? Não é Young-Mills ainda, não. Eu tenho aula de QED hoje. A nossa começa a 4 horas. Tá? A constante de acoplamento, se vocês observarem o que nós observamos aqui, uma escala de energia, no caso daquele, a carga elétrica, ela tem, né, essa a constante de estrutura fina, ela tem esse comportamento aqui com a energia. Só para você repassar. Uma escala de energia. Então, está aqui. Se nós aumentarmos a energia, nós estamos aumentando esse logaritmo, devagarinho, nós estamos aumentando esse termo, diminuindo o denominador e aumentando a constante de acoplamento. Então, se a gente está aumentando a energia, a gente está aumentando a constante de acoplamento. Isso porque a gente já tinha visto que a função beta daquele é positiva. Então, se ela
positiva, isso significa que dmi é positivo. Então, aumentando a energia, aumenta a constante de acoplamento. Então, é o que vai na contramão da liberdade simplótica. Mas observe aqui uma coisa. Se nós estamos a energias muito baixas, da onde é que vem a função beta da QED? A função beta da QED, ela vem desse diagrama aqui, a 1, ou a ordem dos também superiores. Ela vem da renormalização da polarização do campo, da renormalização da função de onda do foco. É daí que sai o gráfico, que sai a renormalização da constante de acoplamento daquele, que é a carga elétrica. Esse gráfico aqui, esse processo físico aqui, ele começa a ser relevante para eu poder criar um par de elétron positivo. Eu tenho que ter energias na faixa de 1 eV. Então, se eu tiver energias muito abaixo da energia que é o mínimo para criar um par de elétron positivo, basicamente eu não vejo a função beta correr. O resultado desse processo aqui, quer dizer, eu só excito esse processo quando eu tiver com energias maiores, né, do que duas vezes a massa do elétron. Então, nesse regime de energia, a função beta praticamente é a função de acoplamento errôneo. E, de fato, nós temos o potencial a energias baixas. Eu posso imaginar que uma boa aproximação da interação eletromagnética é o potencial colombiano. Duas cargas estáticas interagindo, elas não têm um potencial colombiano. Porém, se nós começarmos agora a ter energias que vão um pouco mais alto, o que vai acontecer? Nós começamos a observar que a constante de acoplamento ao quadrado, ela começa a ter um comportamento que vai com 1 sobre o logaritmo da energia. Então, o potencial, a energia de interação, se tiver duas cargas pontiformes, já agora considerando efeitos quânticos, a gente vai trabalhar com energias mais altas, efeitos quânticos nessa periferia, o potencial colombiano, ele, no fundo, é o quê? Ele é 2 sobre R. Ele deve começar a carga agora, mas a carga elétrica agora, a partir dessa energia, ela começa a correr, ela já não é mais fixa, ela não é um parâmetro fixo. Ela é 2, vai com 1 sobre o log da energia. Então, isso aqui deveria ir com 1 sobre R e o log da energia. O log da energia, a gente sabe que energia é inverso de um parâmetro de comprimento. Esse aqui é o log, né, de 1 sobre R, que é menos log de R. Na verdade, então, a gente começa a ver isso aqui. Ó. O fato da constante de acoplamento da QED começar a correr com a energia a partir de uma certa escala de energia vai me trazer esse tipo de correção quântica ao potencial colombiano. Eu começo a ter agora um efeito de R log de R. Então, isso se eu tiver duas cargas multiformes, né? Duas cargas estáticas em interação. Então, a função beta, ela corrigindo, na verdade, a carga elétrica com a escala de energia, ela vai estar, na verdade, mexendo com o potencial colombiano. Se eu aí vou mais à frente e falo, se eu tiver monopolos magnéticos, por exemplo, pela formulação de Dirac, a gente sabe que a carga magnética e a carga elétrica, elas têm uma relação de quantização. Nós temos aqui alguma coisa que vai na ordem de H quadrada. Então, a carga elétrica, o oposto, ela vai de uma forma inversamente proporcional à carga magnética. Então, se eu tivesse monopolos magnéticos, a interação magnetostática entre monopolos magnéticos, o E2 não vai com 1 sobre log de E. A carga magnética, ela vai, é o oposto da carga elétrica. A carga elétrica vai com 1 sobre log de E, a carga magnética inteira com log de E. Então, a gente imagina que o potencial de dois monopolos, ele deveria ter um comportamento que é alguma coisa do tipo log de R sobre R. Então, isso tudo a gente pode tirar pela análise da função beta, né? Então, no caso da QED, o que é crucial é que a função beta seja positiva. Então, isso aqui me dá esse tipo de comportamento, e aí eu posso inferir sobre várias fases, né? E, olhando o potencial, a gente pode ter ideia de como é que está a teoria de Young-Lewis, ela está classificada. Ela pode estar na fase confinante, pode estar na fase de Higgs. Então, a análise da função beta é muito importante. Isso se tornou razoavelmente
mais assim, explícito a partir de 96, aliás, com os trabalhos do Zyber e Witten sobre a questão da dualidade nas teorias de Young e Mills. Se reavaliou muito mais intensamente a questão da função beta. Esse trabalho que eu falei com vocês aqui, esse núcleo físico de 83, do Novikov, Schiffman, Einstein e Zakharov, que faz a função beta de uma teoria de super Young e Mills a todas as ordens, ela foi decisiva para a compreensão desses aspectos não refutativos das teorias de Mills. Então eu acho que esse é um ponto essencial. Você foi o professor de Kuhn, né? Isso. Eu acho que isso aí nós estamos vivendo um mundo da virtualidade e trazendo coisas aí discutíveis. Mas vamos dizer assim, uma coisa que não é discutível é o seguinte: se eu tiver uma TV, que eu tenho não só fotos, mas tenho outras partículas como um dado. Então, para ter um dado, a presença dos dados significa que eu estou aumentando a minha energia daquele. Eu não preciso estar dizendo que eu guia. Eu estou dado. Então, se eu pego uma laranjana, eu tenho algum fótons e dados. Renormalizável, né? Uma laranjana clássica. Clássica. E daí tire o proteção colombiano dela e veja que a presença daquele dado, daquele outro elemento da equação diferencial, mudou para o proteção colombiano. Sim. Eu posso estar obedecendo o proteção colombiano desse estilo só porque eu peguei aquela equação diferencial eletromagnética, que era só um fóton lá, eu botei mais fótons nela, e daí eu joguei aquilo, e eu meti isso aí. E daí depois a questão que eu levanto, se esses não são outros canais, porque você está querendo dizer do canal o seguinte: quando aumenta a energia, vai aumentar a potência fina, o potencial colombiano, você está dizendo, olha, tudo foi com o aumento da energia. Agora, será que uma outra pessoa não poderia pensar, quando aumenta a energia, eu estou fazendo uma eletromagnetismo com mais campos? E daí, provavelmente, eu vou mudar a minha Ótimo. E os seus campos, se eles forem massivos, você vai estar blindando o potencial colombiano. Claro, você vai alterar drasticamente em relação à dinâmica de massa sem dúvida. Digamos classicamente. Claro. E com o princípio de você unir uma energia mais alta. Por que eu estou botando isso aqui? Não, porque eu não tenho energia, mas a gente parece nessa minha sopa. Então, quer dizer, eu estou dando aqui o caso, colocando aqui o caso da PEV mínima, PEV normal, PEV de Dirac, né? Aquele PEV escalar, o PEV exponencial, e aí a gente vê que os efeitos, né? Pelo menos se a gente analisa os efeitos da função beta, quais são os possíveis. Nós cristãos somos muito educados a desconfiar do diabo, sabe? E o diabo é cada vez que eu estou aqui. Dependendo das equações, pode ser. Então é isso aí. Eu diria que eu pararia esse curso de QED por aqui, né? Acho que a gente pode considerar essa a nossa última aula. E fica aí o estímulo. Quem quiser ir um pouco à frente, eu acho que essa discussão das funções beta, a gente continua fazendo as férias agora no período de curso de férias, fazer um curso de grande unificação, eu vou precisar um pouco entrar por essa direção, porque aí a gente vai ter que mostrar como é que a função beta das constantes de acoplamento eletrofrágil e forte, elas convergem para um valor único, né? E aí vai ser importante a gente ter ideia de como é o comportamento, né, da função beta nas teorias de Young-Mills. Mas o que a gente basicamente mostrou hoje que foi importante é que as teorias de Young-Mills têm uma função beta negativa. Eu acho que isso tem que ficar claro. A liberdade assintótica está ali,